Olá, seja bem-vindo. Está no ar o 27 Segundos pela RCTV, canal 27 da NET Digital. Eu sou Hermes de Luna e vamos direto às imagens do que foi notícia, o que virou manchete no dia de hoje em 27 segundos pelas lentes da RCTV. Hoje, aqui no 27 Segundos, ao vivo, eu recebo o presidente do PSB de João Pessoa, Ronaldo Barbosa. Vamos conversar aqui muito sobre política partidária. Afinal de contas, o PSB teve um belo desempenho nas eleições municipais. Claro que eu estou falando das eleições proporcionais aqui na capital. Saiu de 1 para 4 vereadores, uma bancada de respeito, uma bancada de oposição. Embora a sua candidata Cida Ramos não tivesse conseguido a vitória, o prefeito Luciano Cartacho do PSD foi reeleito, mas o partido demonstrou força nas urnas e continua com ascendência, em ascensão, porque depois das eleições já ganhou alguns prefeitos, já reforçou o seu time e está se preparando aí para o início da próxima legislatura. Ronaldo Barbosa, boa noite, seja bem-vindo. Boa noite, Hermes. Boa noite, telespectadores da RCTV. Encerrando praticamente o ano, né? Exatamente. Por isso que eu disse, vamos entrevistar Ronaldo Barbosa para a gente fazer também um balanço. Afinal de contas, ele não veio aqui pós-eleições. É a primeira vez que o Ronaldo Barbosa está aqui e a gente aproveita até para fazer exatamente esse balanço. O que é que deu certo, o que é que deu errado nas eleições aqui em João Pessoa para o PSB? Olha, eu acho que inicialmente duas notas, vamos dizer assim, tristes. Isso. Eu acho que o acidente aéreo que vitimou diversos jogadores de futebol do Chapecoense é uma nota que nos deixa muito triste. Com certeza. Um fato lamentável. E também um outro em Brasília. Ocorreram diversas manifestações em Brasília. Tenho informações de muita gente presa. Enfim, duas situações muito distintas, mas que colocam, de certa forma, um problema para o Brasil ficar em alerta. É uma nuvem pesada nesta terça-feira, né? Sobre o Brasil. É uma nuvem pesada. É verdade. Embora que essa nuvem, se você me deixar navegar um pouco pela literatura marxista, no Manifesto Comunista, no movimento de ascensão do movimento operário na Europa, o Marx começa o seu Manifesto Comunista dizendo o seguinte: há uma nuvem pesada pairando sobre a Europa, que era, na verdade, o movimento de ascensão. Essa nuvem está pairando também sobre o governo Temer. Certo. Mas voltando aqui para a nossa terra, eu acho que não existe, na minha opinião, uma variável determinante para o insucesso da nossa candidatura de Cida Ramos, né? Nós fizemos um seminário no último dia 19, com a participação de mais de 300 militantes, e diversas variáveis ali foram apontadas. Uma de que a candidatura foi lançada tarde demais, né? Uma outra de que ela precisava se enraizar mais nos bairros, uma outra de que o tempo da campanha política diminuiu para um mês, não é? Uma outra de que a situação de finanças determinada pela legislação eleitoral, bem como todas as alterações, também foi uma outra variável que, enfim, coloca aí um somatório para determinar esse nosso insucesso em relação à eleição de Cida Ramos. Mas, como você afirmou, do ponto de vista dos nossos vereadores e vereadora, nós temos um grande sucesso, eu acho que foi importante, e basicamente a gente saiu fortalecido para fortalecer uma oposição na Câmara Municipal de João Pessoa. 4 vereadores, saiu de 1 para 4, né? Tem de 2 para 4. De 2 para 4, Isso. de 2 para 4, 100%, vamos dizer assim. Mas isso mostra que o caminho do PSB, a população, o eleitorado, avalizou a oposição dura ao prefeito Luciano Cartacho, uma oposição
mais ferrenha do que foi no primeiro mandato? Eu acredito que sim. Eu acho que ela fortalece, a população nos deu uma credibilidade para ser oposição ao governo Catacho, não é? Isso, claro, que significa dizer que para o PSB a responsabilidade é muito maior, porque você ser oposição apenas em discurso não resolve muita coisa. Vamos ter que transformar esse discurso em ação parlamentar que envolvam diretamente projetos de leis que venham ao interesse da população, bem como a relação direta com esses nossos vereadores e nossa vereadora com a população civil em João Pessoa. O fortalecimento dessa organização da sociedade civil é que irá possibilitar uma relação direta entre a ação parlamentar e a população de João Pessoa. Você acha que nessa atuação desses 4 vereadores, a partir da próxima legislatura, pode formatar uma candidatura de mais peso, já se preparando para as eleições municipais que virão no futuro? Olha, eu acho que é muito cedo a gente pensar, na minha opinião, por esse caminho. Primeiro porque nós temos uma eleição anterior ao pleito municipal, que seria eleição para governador, deputado federal e senador. Além disso, há uma reforma política em andamento no Congresso Nacional que pode indicar alterações nisso. Há teses, por exemplo, que defendem a prorrogação de mandatos em função da necessidade da unificação das eleições. Se isso ocorrer, então, enfim, muda-se estratégia, muda-se tática eleitoral, enfim, muda-se praticamente tudo. Portanto, é cedo, na minha opinião, para a gente definir o caminho que você coloca. Mas acho que uma bancada, conforme essa nós temos, uma bancada muito forte, que ela pode, na verdade, dar norte, dar caminhos para se construir um PSB mais forte aqui em João Pessoa. Já houve reunião da bancada com a direção municipal? Eu, pessoalmente, já me reuni com a bancada, nós conversamos e ficamos de definir um seminário, talvez lá para janeiro ou fevereiro, dos nossos mandatários da Câmara Municipal, com a militância, para a gente ver como é que a militância pode ajudar nessa ação parlamentar e vice-versa. Então, acho que lá para janeiro ou fevereiro a gente realiza essa atividade. Seria pautar a atuação dessa bancada? Não seria pautar, mas seria ver o seguinte, como criar um canal mais direto da ação parlamentar com a base social do partido. Em outras palavras, apesar de toda a modernidade da comunicação que nós temos hoje, mas eu acho que é importante a gente ter essa base social dos bairros junto ao mandato parlamentar. Vou lhe dar um exemplo. No próximo sábado eu estarei fundando o primeiro núcleo do PSB em João Pessoa. Será no núcleo do bairro dos Novais. O João Deon, a pessoa que estará à frente lá desse processo, eu vou passar lá com eles um bom tempo no sábado, conversando sobre isso. E é necessário, portanto, que os vereadores nossos e a nossa vereadora compreendam, portanto, esse núcleo como um espaço importante que eles possam saber o que ocorre no bairro e como transformar o conhecimento que eles vão trazer dessa comunidade em ações da ação parlamentar na Câmara. Em outras palavras, eu vejo esse seminário do PSB como uma relação de troca, tá certo, de experiências entre a militância que está lá nos bairros, bem como os nossos vereadores eleitos. Ok, vamos fazer o intervalo aqui rapidinho e a gente volta em seguida com o segundo bloco do 27 segundos, hoje recebendo aqui ao vivo Ronaldo Barbosa, ele que é o presidente do PSB aqui em João Pessoa. Fique ligado, é rapidinho o nosso intervalo. De volta com o 27 segundos pela RCTV, hoje entrevistando Ronaldo Barbosa, ele que é o presidente do PSB aqui em João Pessoa. Ronaldo, PSB defende uma mesa eclética na Câmara de Vereadores. Os vereadores têm autonomia para discutir essa questão ou os dirigentes partidários estão também atuando, articulando nessa composição para que o partido, por esse tamanho da própria bancada, pela representatividade que o partido tem em toda a Paraíba hoje, assegure espaços bem definidos dentro dessa nova legislatura?
Não, veja bem, os parlamentares têm autonomia para construir o que seja melhor para a ação parlamentar deles, dentro daquele princípio que a gente considera, quer dizer, construir uma mesa eclética para a Câmara não significa dizer que não vai ser oposição a Cartacho, né? Construir uma mesa eclética significa dizer o seguinte: para além das coisas que eventualmente a estrutura de gabinete de uma Câmara possa oferecer, mas é também necessário que essa relação com essa nova mesa tenha alguns pressupostos. Por exemplo, transparência. É importante saber aonde se gasta o dinheiro da Câmara, a relação dessa Casa Legislativa com os movimentos sociais, qual é a forma de participação popular para além de sessões especiais, qual a forma de participação popular e, fundamentalmente, naquela relação que exige, de certa forma, maior discussão. Às vezes vem um projeto do Executivo que imediatamente quer se votar em 24 horas, não é isso? Eu acho que essas coisas dizem respeito a uma ação mais transparente. Mas os nossos vereadores têm inteira autonomia para discutir isso. Agora, para além disso, eu tenho conversado, eu tenho tido ajuda de deputados como Gervasinho, como Gervásio Maia, como o próprio Edmilson Soares, enfim, entre outros deputados que nos ajudam, portanto, nessa discussão. Não é? Então, eu acredito que a gente vai caminhar para uma mesa eclética, agora, levando em consideração esses fatores que eu considero importantes, volto a dizer, para uma boa ação parlamentar. Certo. A independência do Legislativo é ponto prioritário? Em qualquer mesa eclética, isso tem que ser uma questão fundamental. Os poderes são harmônicos, mas são independentes. Portanto, precisa, na minha opinião, mais do que nunca, ter isso garantido, essa independência. E essa independência, na minha opinião, passa necessariamente não só pela ação parlamentar, mas por novos canais de participação popular junto àquela Casa Legislativa. Você acha que esses canais hoje estão fechados na Casa Legislativa? Não é que não estão fechados, é porque ela só vive basicamente de sessão especial. Eu acho que é preciso mais do que isso. Qual seria uma ação diferenciada? Eu acho que, por exemplo, a sessão nos bairros da Câmara. Levar a Câmara, uma Câmara itinerante? Eu acho que seria fundamental. Para escutar mais de perto a população? Para escutar mais de perto, e bem como alguns projetos que sejam mais polêmicos, abrir mais para a sociedade civil, consultar a OAB, consultar as diversas igrejas, enfim. Algumas coisas que possibilitam, na verdade, você ter o melhor para a cidade e você, na minha opinião, só tem o melhor se tiver uma discussão mais ampla possível. Você acha que nessa atual composição o PSB não tem como reivindicar a presidência da futura mesa? Não, isso não está posto ainda não. Veja só, nós estamos abertos à mesa eclética. Agora, se a gente construir a unidade necessária, a gente pode também ter a nossa chapa. Bom, a oposição elegeu como um todo 11 vereadores, 10 vereadores e uma vereadora. Muito bem. Bom, teoricamente, se precisaria de mais 3 para se ter uma maioria. Teria que contar com uma dissidência, então. Uma dissidência. Agora, isso não está posto. Eu acho que essa é uma questão que está cedo ainda para você definir uma mesa assim de antemão. Você é experiente como eu sempre digo o seguinte: quando você tem perto de uma mesa da Câmara de uma Assembleia algum banheiro perto, eu sempre duvido de que essa chapa pode ser modificada até 20 segundos antes de sua decisão. Certo. Nós já tivemos exemplos aqui na própria Sim, com certeza, na própria Câmara, Na própria Câmara. Na própria Câmara. Vide a eleição de Severino Paiva. Severino Paiva, o professor eleito que ninguém apostava nele. Apostava em nada. E chegou na presidência da Câmara. Chegou na presidência da Câmara. Pois é. O PSB então, espera a participação dessa mesa eclética, mas também pode estar acompanhando de perto essas eventuais mudanças, né? Porque veja só, conforme eu disse, a mesa eclética pressupõe alguns pontos, conforme eu já listei aqui para você. E é possível que, às vezes, você não consiga fazer isso. Então, quando não está posto, nós vamos partir para a mesa eclética, tá certo? Eu digo para vocês, está posto as duas coisas. É possível a mesa eclética, mas também é possível a chapa de oposição. Certo. Agora a chapa de oposição só com a dissidência, só com um racha na situação. A chapa de oposição, embora
hipoteticamente seja uma mesa eclética, né, porque é formada por vários partidos, né, mas seria uma chapa de um conceito bem definido, uma chapa de oposição. Seria. E isso não traria dificuldades, não? Veja só, é preciso saber o barco, onde está mais pesado o barco. Eu acho que do lado de cá, o barco está muito mais pesado do que do lado de cá. Certo. Porque eu imagino a dificuldade que ele deve estar tendo para acomodar os diversos interesses nessa aliança que ele fez. Ele tem interesse para acomodar do PMDB, leia-se, portanto, cargos, tem especificamente do vice-prefeito, tem do PSDB, tem de 5 ex-vereadores que estão na Câmara hoje, mas não foram reeleitos, né? Bem como de outros partidos, além da própria base dos vereadores. Então, eu diria que o barco de lá está muito mais pesado do que o do lado de cá. Né? Volto a dizer, até 1º de janeiro, muita água vai rolar por debaixo dessa ponte. Bom, a gente falou de Cida Ramos. O PSB, como é que você acha que Cida Ramos vai ter espaços dentro do PSB? O PSB conta com Cida Ramos nas eleições de 2018, vai abrir espaço para ela ser deputada estadual. Como é que o PSB de João Pessoa vai acompanhar esse processo? Não, é claro que o resultado eleitoral mostrou uma grande liderança aqui em João Pessoa, não é? Cida Ramos tem toda a credencial, tem, assim, vamos dizer, todo o currículo necessário para se candidatar. Mas eu acho que isso é uma coisa, em primeiro lugar, de uma definição dela, não é do partido. Tem que, primeiramente, saber se ela está disposta a isso. E segundo, claro, estando ela disposta, eu não vejo nenhum problema em a gente tê-la como uma das nossas candidatas, porque ela tem potencial para isso, né? E bem como tem base estadual para isso, é uma pessoa, enfim, que tem toda a credencial, né, para se eleger como deputada. Tá, essa base dela é aqui em João Pessoa? É maior. É maior? É maior. É maior porque ela é uma pessoa que, por ser professora da UFPB, ela tem uma base muito grande e, por ser assistente social, ela também criou um vínculo muito grande nessa sua ação à frente da secretaria. Ela tem um potencial, que eu diria para você, muito grande. Você falou da criação do primeiro núcleo do PSB em João Pessoa, lá em Cruz das Armas. Qual é a intenção do PSB? Só ficar nesse núcleo? Quantos núcleos podem ser criados? Olha, é em Alto Mateus ali. Certo, Alto Mateus. Viu? Eu acho que é o seguinte, todos os bairros é possível ter núcleo, mas não é um núcleo só. Bairros como esse que eu estou falando, como de Cruz das Armas, como de Mangabeira, não tem problema você ter diversos núcleos, né? O fundamental é compreender que o núcleo é uma relação direta da base social do bairro com o partido e com a ação parlamentar. Né? É uma coisa mais orgânica. É uma coisa que eu sonho, Hermes, no sentido de dizer o seguinte: um partido socialista, um partido de esquerda como o nosso, ele não pode viver apenas de eleição. O que está ocorrendo, infelizmente, é isso. Acaba a eleição, começa outra. Acaba a eleição, começa outra. Bom, e como é que fica a organização do partido? Como é que fica a militância do partido? Ela só é chamada simplesmente para votar? Simplesmente na hora do voto? Não, eu acho que não. Eu acho que o partido tem que abrir canais de participação dessas pessoas. Eu acho que o núcleo vem ao encontro desse meu sonho, desse meu desejo de ver um PSB enraizado pelos bairros de nossa cidade. Mas quantos núcleos? Eu acho que se a gente conseguir chegar ao final de 2017, pelo menos com 50 núcleos, eu acho que é um bom objetivo. 50 núcleos? Isso. Como é que funciona essencialmente esse núcleo? Olha, o núcleo funciona basicamente como se fosse... se a gente fosse uma cidade grande, você poderia ser chamado de um diretório zonal. Sim, sim, não é? sim. Mas sim. é algo um pouco parecido. Pode ser um núcleo com 30, 40 ou 50 pessoas, que ele escolhe sua forma de organização, e pode ter um presidente, pode ter um tesoureiro, correto? Pode ser um coordenador de mobilização local, enfim, a forma cada um vai ter que discutir, porque tem essa liberdade para fazer isso. E eles teriam peso nos entendimentos, nas articulações com o Diretório Municipal? Teriam, principalmente naquela questão que diz respeito àquela região, àquele bairro.
Por exemplo, uma determinada propositura que envolvesse o bairro de Mangabeira, tá certo? Qual seria a opinião dos vereadores? Era importante que esses vereadores nossos escutassem o nosso núcleo, por exemplo, de Mangabeira, para saber qual a melhor posição em relação àquela questão que está sendo definida. Enfim, eu estou dando exemplo, mas são vários. Por exemplo, formação política, tem que ter formação política, né? E não tem como você fazer uma formação política a cada 3, 4 meses. Dá para fazer isso no bairro a cada 15 ou 20 dias, 50 minutos, uma hora de aula temática, dá para você fazer uma boa formação. Tá, isso, claro, arregimentaria também mais militantes. A ideia é fortalecer as bases, essencialmente. Mais militantes, mais filiados, né? E para discutir coisas, vejam só, se eu tenho, por exemplo, um determinado índice de violência naquele bairro, X, é possível que essa militância tenha soluções para esse tipo de coisa. Né? Então chama-se a segurança para discutir lá. E o partido, com o governo do Estado nas mãos, pode contribuir de forma mais efetiva, mais direta? Pode, no caso de segurança, mas se for educação, convida o secretário de Educação do município para discutir a questão lá. Se for de saúde, convida o secretário de Saúde do município. Enfim, o fundamental é que o núcleo seja algo orgânico, seja algo vivo. Né? Não é para discutir a política com o P minúsculo, né? Política no sentido grande de que, se existir o partido, se existir o núcleo, é para ajudar a população a resolver o problema do bairro. Ok, vamos ao intervalo e a gente volta aí em seguida com o 27 segundos, terceiro bloco, hoje conversando com o Ronaldo Barbosa, ele que é o nosso presidente do PSB aqui em João Pessoa. Fique ligado e a gente volta aí em seguida. De volta com o 27 segundos pela RCTV, canal 27, conversando hoje à noite aqui ao vivo com o Ronaldo Barbosa, que é do PSB. Por falar do PSB, deixa eu trazer um pouco da solenidade hoje no Palácio da Redenção. Hoje pela manhã o governador fez entrega de viaturas, equipamentos para a Polícia Militar, armamentos. O governo do estado está investindo um montante de 33 milhões na segurança pública. Este é o valor relativo à compra de 88 viaturas, 70 motos, 62 fuzis e 35 pistolas que vão ser distribuídas entre as polícias da Paraíba. A solenidade de entrega desses equipamentos aconteceu hoje no Palácio da Redenção. No discurso dessa solenidade de entrega dos novos equipamentos, o governador falou sobre o trabalho de redução dos índices da criminalidade. Esse ano, por exemplo, a Paraíba deve fechar o mapa da violência com uma redução de 13% no número de homicídios. Os resultados estão aí e seria impossível deles acontecerem se não fosse o compromisso de muita gente dentro dessa estrutura para poder tornar realidade, né, e impor respeito, que é fundamental, impor respeito. A violência não vai acabar. Não existe nenhuma mágica que faça a violência no mundo acabar. Existe, porém ela tem que ser reduzida. Porém ela tem que ser permanentemente reduzida para poder gerar um estágio, um estado de tranquilidade para as pessoas. O problema é que ela cresceu muito. E ela cresceu sem que a sociedade se apercebesse para dar proteção. Ao final desse evento, o governador atendeu a imprensa. Entre os assuntos, ele falou sobre o rombo anual da Previdência, que é um problema nacional. O Brasil tem um dilema seríssimo na Previdência. Não se iludam. Tem que haver correções. Você não pode ter um estado como a Paraíba com um déficit anual de 1.150 bilhões de reais. É muito dinheiro. É algo, se você for olhar, se você pegasse aquela obra Acauã, do canal Acauã-Araçagi, que vai custar 1,1 bilhão, né, que vai demorar 4 anos para ser feito, e você pegasse uma obra daquela a cada ano, isso seria um custo do nosso déficit. Né? Ou seja, é algo enorme. E é algo que se reproduz em todos os estados do Brasil, todos eles. Né? Então, é preciso ter soluções, naturalmente. Agora, soluções que efetivamente percebam que isso não foi gerado agora. Né? E isso vai piorar, pior ainda, porque a quantidade de pessoas que se aposentam sempre é maior do que a capacidade de contribuição. Então,
é um problema brasileiro. Esse é preciso ter uma solução a curto, médio e também a longo prazo. O governador falou ainda sobre o pleito dos estados para garantir recursos da multa sobre o imposto de renda repatriado. As multas é um direito nosso. É um direito nosso, está na Constituição, está nas outras leis, onde tudo que seja gerado de multa sobre imposto de renda também, ele tem que ser compartilhado com os estados, ou seja, esse tipo de multa que ninguém foi coagido. As pessoas se expressaram, foram lá, declararam coisas que tinham no exterior, isso gerou por parte da lei uma multa. Essa multa tem que vir para os estados. O governo federal não pode, através do Ministério da Fazenda, não pode fazer uma negociação com aquilo que não pertence a ele, pertence a nós. Né? Essa é a nossa crença e é por isso que nós acreditamos que seria muito importante que o Supremo Tribunal Federal já antecipasse uma posição, porque tem muitos estados que não estão conseguindo pagar o 13º, fechar as contas, e um estado, quando ele quebra, em seguida vão quebrar outros. Por fim, Ricardo Coutinho falou da evolução da capacidade de endividamento do estado e voltou a criticar o ato que rebaixou a nota paraibana. Sou frontalmente contrário a este rebaixamento. A Paraíba hoje tem um dos menores índices de endividamento que já teve. Né? A nossa equação hoje dá 0,41. É a terceira melhor nota. Ao longo desde 2000. A primeira foi em 2012 comigo, governador. A segunda, 2013, comigo, governador. E agora a terceira também neste governo. Portanto, como é que você tem um baixo índice de endividamento? Como é que você paga suas contas em dia, paga a folha e ao mesmo tempo é rebaixado? Essa é uma pergunta que eu fiz e aí a resposta foi, sinceramente, um pouco inaceitável, porque se falou que a Paraíba elevou o seu comprometimento da receita de pessoal com a receita corrente líquida. E eu disse, é verdade, vocês são testemunhas disso, digo isso já há muito tempo, mas elevou, sabe por quê? Porque o FPE caiu. Não foi o ICMS que caiu, foi o FPE. E quem é responsável pelo FPE? O governo federal. Não são os governos estaduais. Então eu penso que em janeiro a Paraíba volta à letra B, que nunca deveria ter saído, e eu espero que os empréstimos, que são a única forma hoje neste país de investimento, possam ser liberados. Tá aí o governador Ricardo Coutinho, durante a solenidade também, praticamente descartou a possibilidade de tirar uma licença a partir de janeiro. E com isso a vice-governadora Lígia Feliciano assumiu o mandato temporariamente. Ele disse que acredita que o ano de 2017 vai ser muito mais difícil financeiramente do que o ano de 2016. Então, quer ficar no mandato. Ressaltou, claro, admitiu que merecia um tempo, merecia umas férias, mas acredita que não haverá como tirar essa licença, pelo menos por enquanto. Ano difícil eleitoralmente, ano difícil politicamente, mas financeiramente também, Ronaldo Barbosa. E essa mudança toda de comando, de gestão, de direcionamento político no Brasil, afeta também as estratégias dos partidos, né? Afeta. Agora, eu acho que fundamentalmente, os governos estaduais no Brasil estão numa situação muito crítica. Quando o companheiro Ricardo fala nessa diminuição do FPE, e como ele é gerado basicamente pelo governo federal, não é que o governo federal, né, fez todas aquelas ações econômicas em relação às fábricas de carro, enfim, a linha branca, uma série de coisas, isso foi caindo de um jeito em que você, de certa forma, para um estado como a Paraíba, é uma situação totalmente difícil, mas diferente do Rio de Janeiro. Diferente em que sentido? Porque, de certa forma, aqui, a gente, do ponto de vista de ICMS, nós temos aumentado, temos trabalhado bem essa questão aqui no estado. Há uma política boa no sentido do crescimento do ICMS, mas o FPE não. Então, como a gente depende muito do estado como a Paraíba, estado pequeno como a Paraíba depende muito do FPE, né? A situação, portanto, é muito ruim para nós, muito ruim.
Agora, o que eu acho mais grave ainda por parte do governo Temer é o seguinte, você tem um empréstimo aprovado, porque o governo do Estado tem um empréstimo aprovado desde o governo Dilma e não consegue avançar com esse empréstimo. Veja, o governo do Estado não está pedindo nada de graça a ninguém. É pedindo um empréstimo que o Estado vai pagar. E esse empréstimo, superior a R$1 bilhão, né, poderia possibilitar investimentos no Estado da Paraíba e com isso até dinamizar nossa própria economia. Então, são essas contradições que não dá para aceitar. Você acha que há uma perseguição política mesmo, já que o governador Ricardo Coutinho abriu inclusive uma dissidência com a direção nacional do PSB e foi contra o impeachment da presidente Dilma? Olha, eu não quero acreditar que haja perseguição sobre isso aí. Agora, não dá para aceitar argumentos como esse de que a receita líquida do Estado, a dívida líquida aumentou em função do pagamento com o servidor. Não dá para aceitar porque, concretamente, é o seguinte, se diminuir do jeito que diminui a receita do FPE, logicamente você tem aqui, né, um aumento, portanto, da despesa com o pessoal. Não é? Mas não se enxergar, por exemplo, o Ricardo não deu aumento nesse ano para os servidores públicos, tá certo? E você vê pelas contratações, não ocorreu contratação, diminuiu as contratações. Portanto, basicamente, né, a isso que se refere o Banco Central no Brasil, de respeito fundamentalmente, na minha opinião, à diminuição do FPE, que é de responsabilidade, portanto, do governo federal. Você acha que os governadores do Nordeste acertam quando resolvem não concordar com as imposições do governo federal de pedir mais cortes, mais aperto nas economias estaduais? Não só, na minha opinião, acertaram, como de certa forma até atrasados um pouco nessa opinião. Veja que o companheiro Ricardo parece que adivinhava que isso ia ocorrer. Veja que ele primeiro fez reuniões aqui com os governadores, assim que tomou posse, né, para o seu segundo mandato, né, fez reuniões e participou de reuniões já em outros estados, né, com os governadores e alertava sobre o que ia ocorrer. Né, e, por incrível que pareça, é o Nordeste que perde mais. A região do Norte, Nordeste e Centro-Oeste perde muito mais com essa crise econômica do que os outros estados no Brasil. Uhum. Né? Então, acho que a posição dos governos do Nordeste, ela é uma posição correta e, quem sabe, né, altere um pouco essa posição do governo central. Tá. O governo do Estado, de certa forma, vai ter que tomar algumas medidas mais amargas a partir de 2017, levando-se em conta esse cenário econômico que não muda. Você acha que isso pode trazer prejuízos no capital político do governador? Ou ele, como a gente fala na linguagem futebolística, já acumulou muita gordura para gastar? Não, veja só, é preciso que a gente espere um pouquinho para ver como é que vai ficar essa situação. Está muito relacionado com a PEC 55 que está no Senado. Que está sendo votada hoje, né? Votada, Meu tumulto. Esse tumulto nós temos tido hoje em Brasília. Essa PEC, portanto, ela vai ter um problema aí para todos os governos. Porque se ela limita, portanto, os gastos públicos, não é? Ela vai ter outros probleminhas mais graves aí. Eu vou dar um exemplo aqui para os nossos telespectadores compreenderem. 80% das drogas que compõem, né, a farmacologia, os nossos remédios no Brasil, são de drogas que são importadas, né? Portanto, na base do dólar. Uhum. Né? E o dólar não flutua no Brasil em função de inflação brasileira, né? Em função de um mercado internacional. Não é? E eu quero saber, um exemplo assim prático. Chega um juiz na Paraíba aqui que determina o seguinte: olha, tem que comprar o remédio X. O governo do Estado vai dizer o seguinte: eu não posso porque a PEC 55X, a lei, disse que eu não posso gastar mais do que isso aqui. Então, nós vamos ter conflito dessa forma. Não acho que os remédios que se avizinham para 2017 sejam amargos, não. Eu acho que Ricardo tem um cuidado muito grande de só fazer aquilo que é possível. E ele já sabe, de uma maneira geral, que a população na Paraíba está muito sofrida já com a situação. Eu acho que ele tem algumas prioridades que ele
não tenho dúvida que isso preocupa ele, que é a questão da seca. Isso preocupa muito o Ricardo, porque aí a bancada da Paraíba, enfim, não tem ajudado muito nesse sentido. A bancada da Paraíba poderia ajudar mais no sentido de forçar o governo Temer naquilo que o Ricardo pediu. Se nós tivéssemos aberto já o terceiro turno de obras, né, na transposição do Rio São Francisco, a gente não teria problema nenhum, porque estaria já em janeiro com água, né, na Paraíba. E a gente não vai ter. É preciso que a bancada federal compreenda isso, né, não só da Paraíba, mas do Nordeste como um todo, que se não houver essa decisão política dessa obra ser apressada, nós vamos ter situação hídrica na Paraíba agravada e que aí sim vai trazer dor de cabeça para muita gente e a população é que vai perder mais ainda. Ok, vamos a mais um intervalo e a gente volta em seguida. Quarto e último bloco do 27 segundos, hoje conversando ao vivo com o Ronaldo Barbosa, ele que é o presidente do PSB, o Partido Socialista Brasileiro, não é isso, Ricardo? É essa, Ronaldo? É essa a denominação do partido, Partido Socialista Brasileiro, PSB, presidente aqui de João Pessoa. Fique ligado e a gente volta em seguida com o 27 segundos. De volta com 27 segundos pela RCTV, nós estamos conversando com Ronaldo Barbosa, presidente do PSB de João Pessoa. Hoje pela manhã teve sessão na Assembleia Legislativa, a Comissão de Orçamento deu um parecer favorável à aprovação da Lei Orçamentária Anual do Governo do Estado, mais de 11 bilhões de reais é a previsão da Lei Orçamentária. Esse projeto de lei recebeu 342 emendas e deve ser votado amanhã. Com isso, os deputados devem já decretar o recesso parlamentar, aliás, um recesso antecipado pelo regimento interno e pela Constituição do Estado. A Assembleia Legislativa só pode entrar de recesso depois de votar a lei orçamentária. Normalmente, a definição desse prazo é no dia 20 de dezembro, mas os deputados querem antecipar essa votação, possivelmente amanhã já vota a lei orçamentária e estão livres para decretar o recesso parlamentar. Hoje, nós conversamos com o deputado Ranieri Paulino. 2017 é ano de entre-safra na política, é época de focar na gestão. Foi assim que o deputado respondeu quando perguntamos sobre as estratégias do PMDB para as eleições estaduais de 2018. O que eu tenho dito é que o ano 2016 nem concluiu ainda, nem terminou. Inclusive, juridicamente, eleitoralmente, esse ano talvez até ele se siga, né, não termine apenas no dia 31 de dezembro, porque aí ainda ações para serem julgadas do ponto de vista eleitoral de alguns gestores, né, que foram eleitos. Mas, quando sou perguntado, claro que eu tenho uma resposta sobre isso. Além de dizer que este ano, né, e até, eu acho que até meados de 2018, deveríamos focar muito mais em gestão e menos em eleição. Mas, do ponto de vista intrapartidário, os partidos devem se organizar naturalmente, né, além de manter efervescente, né, nesses anos entre safra, que não é eleitoral. Mas do ponto de vista do PMDB, o que eu tenho, né, conversado com o senador Maranhão, com o senador Raimundo Lira, com os nossos filiados e outros parlamentares, é de nos mantermos unidos. Né? Foi essa, inclusive, né, acho que a diferença que fez com que o PMDB fosse catapultado para fazer a maior bancada, né, em nível federal, fazer uma grande bancada aqui na Assembleia Legislativa. Nós temos grandes quadros aqui, né, a exemplo do deputado Ricardo Marcelo, um dos deputados mais bem votados no último pleito, né, o deputado Júlio Roberto, o deputado Nabor Vanderlei, na Câmara Federal com os deputados Veneziano, Hugo Mota, Manuel Júnior, agora o deputado André Amaral e os senadores Raimundo Lira e Zé Maranhão, que podem compor qualquer chapa majoritária. Nós perguntamos também sobre a possível saída dos deputados Nabor Vanderlei, que é deputado estadual, e Veneziano Vital do Rego, que é deputado federal do PMDB. Nas eleições de outubro, os dois marcharam apoiando candidaturas diferentes daquelas escolhidas pela legenda. Veneziano esteve comigo recentemente e descartou qualquer tipo de saída do PMDB. E realmente eu não acredito, até porque Veneziano, né, teve no PMDB
a garantia de ser o nosso pré-candidato a governador na última eleição, como também seria um possível nome nesta eleição, mas é importante que aconteça sempre o diálogo, as conversas, cada um coloque as suas pretensões para que tenhamos um desfecho extremamente satisfatório. Pois é, está aí a conversa com o Ranieri Paulino, do PMDB, falando já das estratégias. Vou conversar com o Ronaldo Barbosa daqui a pouquinho. Estou recebendo aqui a informação do nosso telespectador, dizendo que a PEC foi aprovada 61-14, a PEC do teto dos gastos públicos, apesar de todo o alvoroço lá na esplanada dos ministérios, em frente ao Congresso Nacional. Primeiro turno, aprovada no Senado, mostrando pelo menos unidade da base do governo Temer nesse momento, também no Senado Federal. Você esperava, Ronaldo, que a PEC fosse aprovada assim, com essa folga? Com essa folga, não. Mas espero que fosse aprovado, porque o governo Temer ele é mais fisiológico do que se imagina. Basta dizer que em qualquer país sério, o que ocorreu com Gedel Vieira era para Temer ser enquadrado imediatamente. Porque um governo sério jamais trataria disso. Ele foi a tratar, inclusive, disso com o ministro, não devia nem tratar. Né? Imagina, a República servindo aos interesses privados. Coisas na política brasileira que nós temos bem uma dimensão de como esse governo está. Não é? Enfim, mas esperava por causa disso, porque ele é extremamente fisiológico no trato. Né? Eu diria que o governo Temer é pouco republicano. Deixa eu voltar aqui um pouquinho sobre as estratégias que o Ranieri estava falando do PMDB. Porque o PMDB, a certa altura, foi parceiro e muito parceiro do PSB. Você acha que essa parceria pode voltar? Na sua totalidade. Claro que tem umas dissidências dentro do PMDB. O deputado Nabu Vanderlei é um deles, o deputado veneziano Vital do Rego também acompanharam as decisões do governador Ricardo Coutinho, abrir essa dissidência nas eleições municipais. Mas e aí, tem como voltar essa parceria? É cedo, né? Para a gente, enfim, avaliar como é que vai ficar numa situação como essa. O PMDB está sob o comando do governo Maranhão, acho que desde que nosso querido Humberto Lucena faleceu, se não me engano. Exatamente. Não é? Exatamente. É muito tempo. Então, eu acho que é uma coisa que depende muito dos novos do PMDB. Né? Acho que o papel que veneziano, que Roberto Paulino, enfim, Ranieri Paulino podem desempenhar internamente, pode, portanto, colocar novos caminhos para isso. Mas eu diria para você que é muito cedo. Né? As eleições de 2018, eu posso dizer a você que ela tem, com certeza, vai ter diversos blocos aí, cuja unidade vai ser difícil de ser construída. Vai ser muito difícil porque o que se desenha... São confrontos de projetos? Confronto de projetos. Mas mesmo quem está do lado da oposição a Ricardo, lá dentro tem dificuldades enormes. Não é assim, não. A preço de hoje, quem são os governadores, candidatos a governadores na Paraíba? Você vai listar aí, tem um bocado. Eu enxergo Cartacho, aí dentro do PSB tem 2 pré-candidatos, Estela Bezerra, Gervásio Maia. Quem são os outros? Quem seriam os outros? Cássio. Você aposta que o senador Cássio vai disputar o governo do Estado? É o sonho dele. Não seria mais fácil para ele, mais cômodo disputar a reeleição ao Senado? Já que são 2 vagas? Por que seria mais fácil? Porque para o Senado... É mais cômodo, pelo menos? Mas para o Senado iria enfrentar também muita gente forte. Possivelmente Ricardo, o senador Raimundo Lira. Mas são 2 vagas. Hein? São 2 vagas. Sim, mas o nosso ex-companheiro, nosso companheiro presidente do PTB, o nosso ex-senador. O Wilson Santiago. Wilson Santiago é outro candidato, enfim. Essa coisa não está tão solta assim, não. Além do que, quer dizer, se eventualmente se Cássio não for para governador, e Cartacho iria para senador, ia botar o irmão para senador contra Cássio? Veja que tem muita coisa ainda nessa tábua de xadrez para se mexer. Você acredita, o senador Raimundo Lira é outro que tem se aproximado muito do governador Ricardo Coutinho, embora no PMDB, faz essa diferença na atuação dele em relação à atuação do senador José Maranhão, do próprio Deca, que é do PSDB e está na oposição a Ricardo,
E Lira tem se aproximado muito, tem conversado com o Ricardo, já foi para a audiência, levou o Ricardo também para audiências lá em Brasília. Você aposta nessa dobradinha, nessa chapa? Ricardo e Lira como candidatos ao Senado? É uma das apostas, mas eu volto a dizer, você está cedo. É importante destacar que o trabalho do senador Lira é muito diferente dos outros senadores. O Lira não tem cor partidária do ponto de vista quando se fala dos interesses da Paraíba. E já os outros não. Ao contrário, quer dizer, o trabalho de Cássio é trazer ministro aqui para dizer, olha, esse viaduto aqui é nosso. Quando o governo federal, para mandar a contrapartida, foi necessário briga, e mesmo assim não pagou tudo ainda. Infelizmente, tem senadores como o Cássio que prestam um desserviço à Paraíba. Não ao governo, não. Um desserviço só à população paraibana, porque fica com essa política pequena, miúda, que não leva a nada. Na sua avaliação, Ricardo Coutinho é candidato ao Senado mesmo? Tem gente que aposta que ele fica até o final do mandato. Eu não conversei com o Ricardo ainda sobre Não, a sua opinião pessoal. Não é? Estou perguntando sua opinião pessoal. Você é dirigente do PSB, companheiro de Ricardo há muito tempo. Vocês da imprensa adoram. Olha, eu, com devido respeito, eu acho que para vocês da imprensa deveria ter eleição todo ano, né? Não, para os políticos também. Para os políticos também. É claro que para os políticos também. Porque termina a eleição, os políticos já começam a mapear quantos municípios ganharam, quantos municípios perderam, e começa a projetar as eleições em 2018. A imprensa só faz registrar. Pois é, eu acho, veja só, por exemplo, interessaria a 2/3 dos senadores, a todos os deputados federais, a todos os governadores, que a eleição ocorresse numa data única para todos eles. Sim. Significaria a possibilidade de unificação do processo eleitoral em 2020. Não é? Muito bem. Essa é uma tese que eu particularmente defendo. Mas quem quer disputar o governo do Estado não pensa assim não, porque daria mais 2 anos aos atuais governadores. É possível, mas eu penso assim, não é do ponto de vista só de uma lógica, é porque é o seguinte, eu analiso um pouco o papel da esquerda nesse país, e eu acho que ela precisa de mais tempo para ter candidato para disputar a presidência da República. Eu acho que para 2018 ela terá, mas com muita dificuldade, não terá um nome condensado. Mesmo com Lula? Eu não sei se Lula seria. O nome ideal? Eu acho que não, está se atacando Lula para ele não ser candidato. Todo o processo de Moro e de companhia e da mídia, tá certo? Parte da mídia, não é toda a parte da mídia, no sentido de que Lula não dispute, que ela tem medo que isso ocorra, né? Mas, além disso, não é só a questão de Lula, né? Eu acho que a esquerda como um todo precisa ter uma arrumação da casa. Eu diria para você que a hoje você tem insatisfações no PT, tem no PSB, tem no PSOL, tem insatisfações no PCdoB, tem de uma maneira geral na esquerda, que é preciso que esse pessoal todo dê uma sentada, dê uma arrumada, para ver com que cara vem nas próximas eleições. Por isso que eu acho que isso vai envolver reflexões profundas de todo o setor da esquerda nesse país. Ok. Ronaldo Barbosa, queria agradecer sua presença aqui no 27 Segundos desta terça-feira, aqui ao vivo nos estúdios da RCTV. Muito obrigado pela entrevista. Muito obrigado a você, né, aos seus telespectadores, e sempre à sua disposição para nós conversarmos sobre a política. Ok, mais uma vez, muito obrigado. Obrigado à audiência de todos. Amanhã eu estou de volta às 9 da noite aqui na RCTV, do seu jeito para você. A todos uma boa noite e até lá.